você nos trouxe para sortear, que foi tema de aula no nosso último encontro. Que sucesso, hein? Por isso eu a trouxe. E eu agradeço muito, agradeço a que oportunidade. agradece. E agradeço a todas as pessoas que aproveitaram, que apreciaram. Se tinha uma professora feliz, em 2 dias depois do programa era eu. Bom demais, feliz, né? O retorno foi muito grande. Muito, e as pessoas não conheciam. E o melhor de tudo, Tati, que vale para você também, é o agradecimento delas por conseguirem fazer apenas com o programa. Então, isto para mim é muito importante, né? A gente consegue, graças a Deus, ajudar muitas pessoas. E que hoje você em casa também possa aprender, porque a Paty trouxe mais uma sugestão incrível. Ai, mesmo. linda, linda, linda peça. Linda. Vamos fazer, Paty? Vamos lá. Eu trouxe para vocês hoje, na verdade, uma coisa bastante simples, mas que eu venho reforçando a cada vez, a cada situação, eu mostro cada vez com mais detalhes o nosso passo a passo. Eu trouxe a vocês um jogo americano, eu vou girar o jogo americano para que vocês vejam ele na verdade. Ele tem esta posição. Ficou bem alegre esse, né? O serviço de prato ele está aqui, serviço de talheres, serviço de copo, ok? O que eu fiz com este trabalho? Eu fiz uma técnica chamada quilt bloco a bloco. O que significa isso? Significa que eu costuro já sobre o forro e a manta. É aqui que nós temos que mostrar. Sobre o forro e a manta. Então, eu já tenho ele já quiltado, teoricamente. Tá bom? Então, essa parte, ela já facilita bastante, principalmente para as meninas que estão principiando agora dentro da técnica, ela é um grande facilitador. E, claro, não podíamos esquecer das que já têm mais práticas. Nós fizemos aqui um ponto decorativo muito bonito, com uma cor bastante contrastante. Chamou atenção, okay? Né? Fica. Eleva bastante, valoriza bastante. Agora eu vou tirar este e vou mostrar isso daqui para vocês. Ó. Eu trouxe para vocês um projeto. Esse meu projeto indica o quê? Todas as medidas que nós necessitaremos para executar a peça. Tá. Nós sabemos o quê? Que um jogo americano ele mede 35 por 45 de largura. Essas formas que eu tenho, essas formas geométricas, elas são formas da qual eu adquiri executando um molde. O que significa isso? Eu desenhei este meu retângulo da maneira como eu desejava, obviamente que proporcionando superior e inferior. Então, eu tenho aqui a parte superior, ela é diferente da parte inferior. E fiz este desenho e colori desta forma, também de acordo com os meus tecidos, tá bem? Então, a minha coloração, tenho que agradecer a minha mãe, pois as minhas filhas não estavam, quem coloriu pra mim foi ela. Teve ajuda da Mamis. Teve. Como é o nome dela, Paty? Mine. Mini, beijo pra senhora. Ela é muito fofa e ela pinta muito bem, ela desenha muito bem também. Então, vamos aprender agora a construir um molde. Tá bem? Dentro do programa todinho. Eu tenho aqui uma régua de patchwork grande, uma régua de patchwork pequena, um caderno milimetrado e muitas canetas coloridas. Eu fiz o quê? Deixa eu ver se eu consigo posicionar tudo para que fique tudo na câmera. Isso, não vai ficar o tempo todo, mas o que nós desenharemos agora será esta parte. Esta forma geométrica, ela é igual a esta, que é igual a esta aqui de ponta cabeça. Tá? Vocês determinarão qual o tamanho. Simples assim, Tati. Mesmo para as pessoas que não tenham este material de patchwork, conseguem fazer o molde. Eu determinei que ele mede aqui 13,5 mais a margem de costura do patchwork, que é igual a 1,5. Aí, obrigada. 13,5 mais a margem de costura, que é igual a 1,5. Eu determino, então, um retângulo, que será medido de onde a onde? Daqui até aqui, mede 15. E daqui até aqui, 35.
Da mesma forma, eu tenho a medida inferior igual à superior. Dividir ao meio, que é igual 15 dividido por 2, 7,5. E fiz um ponto todo tracejado. E vou marcar o quê? Na parte inferior, daqui até aqui, igual a 5 centímetros, mais a margem de costura, 6,5 centímetros. Então, daqui até aqui, eu coloquei 3,25 centímetros. Olhem só, quem não tiver a régua de pet, pode fazer isso com a régua escolar também, ou régua convencional de costura. Vocês podem fazer este molde no papel craft, no acetato ou em qualquer outro material que seja um pouco mais resistente. Fiz aqui reserva. Vamos continuar no nosso molde. Agora eu vou fazer este daqui. Eu determinei, então, que ele mede daqui até aqui 7,5 centímetros, mais a margem de costura, que é igual a 1,5 centímetro, igual a 9. Então, eu vou fazer o quê? Um retângulo de 9, aqui, por 35. Observem, por favor, que esta parte aqui lateral verde minha, ela está em fio reto. Nós já falaremos sobre tecido. E eu determinei daqui até aqui 9, daqui até aqui 4,5, porque é igual a 3 mais a margem de costura. Traço aqui. Recorto esses moldes, Tati, no papel craft, aonde for. Tá. Recorto e vou para o meu tecido. Observem o seguinte, isso daqui eu chamo de fio do tecido. Isso daqui, paralelo a essa linha aqui, também é igual a fio do tecido. O fio do tecido é o nosso indicativo. Ou ele está paralelo à orelha, ou ele está paralelo à largura. Isso nós falaremos na nossa sequência aqui, ok? Então, eu já vou recortar. As medidas que eu passei para vocês estão todas com margem de costura e nós já vamos principiar então a nossa etapa, certo? Perfeito. Vamos só mostrar o tecido, daí a gente executa no próximo bloco, mas ó, turminha, aqui ele já... Ó, nós começamos pela parte de trás. O que eu tenho? Tecido de forro. Se eu necessito de 35 por 45, eu agrego 5 centímetros ao redor de todos. Aqui eu tenho 40 por 50. De tecido de forro e de manta. Vamos chegar até essa etapa? Passo aqui com o ferro bem quente, manta sem R2, passo, ele vai aderir para eu começar a trabalhar com ele, ok? Próximo bloco, a gente inicia, gente. Aqui já tem a primeira etapa, mas a gente vai explicar para vocês daqui a pouquinho, tá? Tudinho. Inclusive as estampas, né, as medidas como a Patrícia nos orientou direitinho. É legal porque ela ensina você a montar o molde em casa, Exatamente. né? E entender todo o processo desde o início. Próximo bloco a gente segue, tá, Paty? Okay. Hoje a proposta é um jogo americano. E aí, para quem tá começando, ele é bem legal, né, Paty? Que ela já faz a costura, gente, ó, unindo tudo. Tudo. Forro, manta. Uma costura só, a gente já tem o nosso famoso quilt. A gente já resolve dessa forma, ok? Próximas dicas, Paty. Eu acho que ficou faltando no bloco anterior, eu dar uma outra informação. Quando eu dividi aqui, meninas, que eu coloquei aqui 45, eu fiz o quê? A partir do centro, tem aqui um tracejado vermelho. Desse centro, eu determinei qual seria essa minha largura. Na sequência, eu decidi qual seria essa. Isso daqui mede 2, daqui até aqui. E esse daqui, obviamente, consequência desse. E este daqui é o restante que faltaria para eu completar, tá bom? Então, vocês podem mudar, inclusive, a forma, caso vocês desejem, a partir desta forma de raciocínio. Parte do centro, lateral, o outro lado e o restante, ok? Nós fizemos o molde agora, né, em tamanho natural. E eu fiz o quê? Eu tracei, cortei com o cortador. Ai, até o cortador combina. Tá tudo combinando Tá tudo combinando. Eu falei, o look da Patrícia com as peças, as estampas.
com o cortador e a régua de pet. Quem não tem, por favor, corte com muita atenção com a tesoura, não é muita questão. Essa a gente está fazendo uma peça bastante simplificada. Corte. Trace aqui no meio. Nós temos hoje no mercado canetas que apagam, tá? Trace o centro. Eu disse para vocês que daqui até aqui eu tenho 50 centímetros. Metade de 50 é igual a 25. Com lápis comum, eu tracei a metade. Esta minha metade aqui, eu centralizo. Não estou muito preocupada com as medidas superiores e inferiores. Vocês já entenderão o porquê. Ué, cadê minhas tirinhas que eu tava aqui? Deixa. Aqui eu cortei 4 centímetros. Por quê? Eu tinha 2,5 mais 1,5 de margem, 4 centímetros. Posiciono direito com direito. Alfineto. E costuro. Tati, a manta que eu estou usando, como eu falei, ela é a Poly 100 R2. R2 significa resina dos dois lados. Ela me é um grande facilitador, principalmente quando eu faço trabalhos desse tipo, onde eu passo a ferro e ela adere muito bem. Vou costurar com margem de costura de um pezinho de máquina que é igual a 75. Costuro ela aqui, costuro ela dos dois lados, ok? Acabo de fazer a minha costura. Hoje eu fiz com linha contrastante, para que todo mundo possa ver. Deu pra ver certinho. E eu passo a ferro. O ferro que eu passo, eu venho com ele deitando a costura para cá e com muita atenção. A resina, ela suja o ferro. Então, eu passo ela bem delicadamente. Passo e vou fazer o quê? Vou pegar novamente o meu molde que nós construímos e vou cortar 2 vezes no tecido laranja. Alfineto, costuro e passo a ferro, deitando ele para cá. Vamos dar uma olhadinha na parte de trás por enquanto aqui, ó. Tá vendo as costuras? Eu tenho que tomar atenção que a linha da bobina, ela tem que ser igual à linha do forro. Quando eu faço aqui, ó, eu pulei uma etapa. Deixa eu pegar aqui, ainda bem que eu não desci. Eu costurei isto daqui, abri as 2 costuras. Para eu colocar aqui, vocês estão vendo que eu tenho 2 traços aqui de grafite? Por isso que eu uso o 6B. Eu pego a minha régua, meninas, e traço ela dessa forma, ó. Deixa eu tirar aqui para vocês enxergarem que não tem problema. Ó. Exatamente aqui. E eu faço o prolongamento disso. Essa daqui vai ser a minha base. A partir de agora, para eu colocar este molde, o tecidinho cortado com o molde. E eu vou alfinetar ele aqui. Costuro, passo a ferro e deito. E da mesma forma, eu vou então fazer com os meus cantos. Sempre aqui, ó, no risco, coloquei aqui na quina, na outra quina, alfineto, costuro e passo a ferro. Sempre eu passo a ferro deitando essa costura para lá. Tomem atenção para não sujar o tecido. Excelente. Acabei com tudo isso, passei a ferro e agora eu vou fazer uma coisa chamada costura de segurança. A costura de segurança, Tati, costumo fazê-la sempre com zigue-zague. Ela achata esta parte e ela é um grande facilitador. Nesta hora eu vou virar, mas eu não vou virar muito rápido. Peraí. Olha como está a minha peça. Toda ela, agora a gente enxergou, costurada e como se fossem linhas de quilt. Eu no meu caso, eu tenho uma máquina com muitos pontos decorativos, que é isso que nós chamamos. Para quem não tem os pontos decorativos, pode deixá-los simplesmente assim. Para quem tem que quer fazer, a hora é agora. Sobre o laranja, ou sobre o rosa, ou sobre este verde, não é questão. Façam o ponto decorativo e alinhe a volta toda. O alinhar será feito a partir daqui, ó. Eu vou colocar a minha régua nesta primeira aqui, ó, onde eu tracei com
Com grafite, lápis, né? isso. E eu tomo atenção aqui, a altura de 35 e a largura de 45. Ajusto bem direitinho esta medida e obtenho este resultado. Só então, corta o excesso, né, das laterais. Corto todo o meu excesso, verifico a minha medida, fiz o meu pontinho decorativo. E agora sim nós vamos falar de uma coisa muito importante, que é o acabamento lateral. Muitas vezes as pessoas me perguntam o que é acabamento padrão de colcha, porque poucas vezes eu acabei ensinando. O acabamento padrão de colcha, meninas, é esse acabamento que vocês veem aqui, ó, que fica todo ele bonito. Deixa eu tirar isso de baixo, Paty. Pode. Ai, obrigada. Tá vendo? O que é isto? Isso daqui nada mais é do que uma tira de tecido cortada pela largura com 5,5 centímetros. Eu corto uma tira de 5,5 centímetros, ajusto aqui, ó, a minha margem de costura para 1 centímetro, costuro ela todinha pelos dois lados longos da minha peça. Pego o meu ferro de passar. Você gostou do meu Big Ferro? Achei uma graça. É um ferro de brinquedo. Gente, olha o tamanho, que fofo. Aí nós vamos passar deitando todo ele para fora. Eu vou virar, mas eu vou virar devagarzinho, tá? Eu vou virar. Tomei o cuidado de colocar aqui com uma linha fúcsia para vocês enxergarem. Passo ele rente. Por favor, enxerguem isso no passo a passo que eu escrevi lá. Rente. Dobro ele desta maneira. Rente a essa outra costurinha e dobro. Apoio o meu ferro, dobro e apoio. Não é porque eu estou fazendo com um ferrinho de brinquedo que eu não deixo ele assim. Eu deixo mesmo. Eu estou fazendo exatamente no time como você que eu faço normalmente, tá bom? Coloco ele aqui e agora sim eu vou alfinetar ele deste lado. Por que deste lado? Porque na hora em que eu for costurar, dentro da máquina não fica nenhuma espessura. Então eu alfineto bem rente a minha dobrinha. E costuro rente ele desta forma, que nós obteremos este resultado aqui, ó. Certo? E a parte de trás, olha que beleza de acabamento. Fica perfeito, né, Paty? Fica perfeitinho, ok? Agora, costuramos dos dois lados. Muito bem. Eu vou colocar aqui, então, o meu outro lado. Esse outro lado, ele requer atenção. Ajusto a máquina de costura, a agulha da máquina novamente para 1 centímetro. Deixo cerca de 2 a 3 centímetros nos extremos. Passo a ferro deitando aqui. Só um minutinho que eu vou virar. Puxo essa partezinha aqui, ó. Trago ela para dentro. Passo a ferro. Exatamente isso que eu estou fazendo, eu faço de verdade. Passo ele aqui. Vou puxar ele rente novamente, igual eu fiz no passo anterior. Bem rente. Desculpa se eu coloco a mão às vezes na frente. Faço isso, dobro, dobro, bonitinho. Vinco ele todo. Dá licença aqui, só um segundo. Alfineto. E costuro. Começo e termino com o retrocesso. Arrasou. A nossa etapa mais, que eu gostaria de dar muita ênfase, é justamente essa, com um pouco mais de tempo. O pessoal tinha muita dúvida, né? Muita desse dúvida. Acabamento na lateral. Que nós chamamos borda de acabamento. Borda de acabamento é isso. E agora sim eu vou mostrar para vocês aqui, ó, por trás, como vocês veem. Já temos uma peça para deixar nossa mesa mais bonita, mais organizada. Ah, faltou só um detalhe. Pois... Nós emendamos sempre as bordas de acabamentos, elas são retas. Eu vou emendar a 45 graus para que eu não obtenha aqui uma espessura de tecido na hora que eu dobrar. Eu lembro isso que você já falou sobre isso no programa, eu lembro. Já. Então lembre-se, por favor,
direito com direito, faço um ângulo de 90, traço a 45 graus, costuro, começo e termino com retrocesso. Eu ganho uma tira maior, eu não desperdiço o tecido. Melhor, okay? Né? Ó, gente, os contatos da Patrícia foram divulgados. Quem quiser procurar ela, tem vários vídeos no canal do YouTube, Patrícia Washington. Lá no Facebook tem a página dela também, Patrícia Washington Patchwork Quilt, né? Do Face. Todo mundo vai lá prestigiar, vai seguir. Quem gosta de patchwork, gente, tem que acompanhar o trabalho dessa mulher, porque ela é referência e tem cada dica. E é bacana porque você aprende as peças desde o seu início, sabe? Tintim por tintim. Você entende, inclusive, como montar os moldes e os projetos na sua casa. Não é aquela coisa pronta, sabe? Você entende o processo, isso que é muito legal. Quem quiser conhecer mais e aprender mais, Patrícia Washington. Tem canal no YouTube e lá no Facebook também. Patrícia Washington, Patchwork e Quilt. Sim. Obrigada, meu amor. Muito Ótima semana pra você. Obrigada pelo brinde, viu? Muito obrigada. Eu agradeço. Agradeço muito, Tati. Muito obrigada a todos. Logo, logo, Patrícia volta trazendo mais uma dica explicadinha assim, tintim por tintim. Intervalo é rápido. Volto já com mais uma atração. Fica com a gente. Muito obrigada.